Glee Speed. Este barquinho elétrico e ecologicamente correto é capaz de criar a sensação de estar andando de kart, mas dentro d'água. Ele é fácil de dirigir e de manter. Sua velocidade máxima pode alcançar 25 km por hora, e para dirigi-lo não é necessário ter uma licença especial. A estrutura versátil deste pequeno meio de transporte possibilita que ele seja utilizado por uma ou duas pessoas. No segundo caso, o peso máximo do motorista não pode ultrapassar os 110 kg. São necessárias 2 horas para carregar a bateria deste barco, e uma única carga é suficiente para 2 horas de funcionamento em velocidade máxima. Esse mini kart aquático tem 2,5 metros de comprimento por 1,2 metros de largura, e o seu peso é de 60 kg com a bateria já instalada. A bateria, a propósito, pesa 21 kg e pode ser facilmente removida e trocada. Isso permite que o barquinho seja usado ininterruptamente. Esta pequena lancha elétrica conta com 3 modos de velocidade e é ideal para ser usada tanto em parques aquáticos quanto em rios, lagos e mar. Hard Drive Marine LC7. Este barco incomum foi concebido por uma empresa especializada em embarcações anfíbias. Além de alcançar altas velocidades, ele também conta com sua própria rampa na parte dianteira. Através dessas garras altamente resistentes, o barco pode agarrar-se à costa e sair o máximo possível de dentro da água. Assim, os seus passageiros podem desembarcar confortavelmente em terra firme, sem correr o risco de molhar os pés. Na hora de navegar, essas mesmas garras empurram o barco de volta para a água. Além disso, também é possível usar essas peças para fazer a função de âncora, mas não é só isso que essa lancha tem de especial. Dependendo da configuração escolhida e de acordo com as necessidades do seu proprietário, ela pode contar com uma cabine móvel que pode ser posicionada mais perto ou mais longe da polpa do barco, que mede 9,5 metros. Isso permite que seja possível transportar a bordo objetos de tamanho significativo, como um carro pequeno, por exemplo. Scubster. Esse submarino elétrico pode ser considerado um carro esportivo para mergulho. Os criadores desta embarcação tinham o objetivo de tornar o mundo subaquático mais acessível às pessoas e sua meta foi alcançada. O preço desse submarino individual é similar ao custo aproximado de um carro barato. No entanto, esse valor é totalmente justificável. O comprimento desse dispositivo flutuante incomum é de cerca de 3 metros e sua carcaça é feita de fibra de carbono, e sua cabine tem espaço para uma pessoa equipada com todas as ferramentas de mergulho. Esse submarino, que pesa 30 kg, sem contar o peso do seu passageiro, é capaz de baixar a uma profundidade de até 60 metros. Ele funciona com um motor elétrico que é alimentado por 2 baterias íons lítio e faz funcionar as 2 turbinas instaladas nas laterais da embarcação. Cada uma dessas baterias tem autonomia para 1 hora de funcionamento debaixo d'água. Esse barquinho submarino pode alcançar a velocidade máxima de 8 km por hora. A cabine possui espaço não só para o mergulhador, mas também para equipamento adicional ou um par de baterias extras. Chile Island. Esta embarcação é uma mistura de uma pequena lancha elétrica e uma espreguiçadeira. Ela pode até não alcançar velocidades muito altas, mas em compensação proporciona uma maneira incrível para 1 ou 2 pessoas relaxarem na água. A cadeira é feita de polietileno e a estrutura da embarcação de fibra de vidro. As dimensões desse barquinho são de 2,5 metros por 2,25 metros. As confortáveis espreguiçadeiras ergonômicas possibilitam tanto que os passageiros se deitem e descansem comodamente, quanto deslizem facilmente para a água se resolverem nadar. As alças localizadas nas laterais dessa mini lancha fazem com que seja fácil subir nela novamente. Os fabricantes pensaram também na necessidade de proteger-se do sol e por isso criaram este telhado que se parece a 3 folhas de palmeiras ou grandes pétalas de flores tropicais. Elas podem ser facilmente mudadas de lugar de acordo com a posição do sol e a vontade dos usuários. O motor elétrico pode funcionar por até 6 horas, sem precisar ser recarregado. A velocidade e a direção do barco são controlados através de um trackball, que é tão simples e fácil de operar como um controle tradicional. Além disso, esse barco espreguiçadeira está equipado com tudo que é necessário para um descanso ideal, como por exemplo uma mini geladeira para bebidas, suportes para copos e um sistema musical que pode reproduzir as músicas do seu smartphone através de uma conexão Bluetooth. O sistema de áudio pode ser controlado através de um pequeno computador de bordo que, além disso, informa a porcentagem de carga da bateria, a velocidade do barco e outras informações úteis. Dependendo do modelo, o barquinho pode contar também com uma iluminação adicional.
Helicat. Este barco é para aquelas pessoas que têm medo de voar, mas adoram relaxar na água. A sua aparência mistura um catamarã e um helicóptero, e o seu nome pode ser traduzido como gato-cóptero, mas os seus fabricantes se preocuparam com outras coisas, além de chamar a atenção para o barco com aparência incomum. Esta embarcação é um meio de transporte muito rápido, que permanece estável mesmo em águas agitadas. A cabine fechada foi projetada para 3 pessoas, mas se necessário pode acomodar até 7 pessoas, contando com o piloto. O design da cabine evita que os passageiros se molhem mesmo durante uma tempestade. As cortinas de vinil podem ser baixadas ou levantadas de acordo com a necessidade. O catamarã helicóptero está disponível em 2 versões, uma com motor Yamaha e outra com motor Honda, de acordo com as preferências do comprador. A potência do primeiro é de 60 cavalos e possibilita que o barco alcance velocidades de até 50 km por hora. O motor Honda é um pouco mais potente e tem 90 cavalos de potência, podendo alcançar uma velocidade máxima de 70 km por hora. O comprimento do gato-cóptero é de 6,5 metros, sua largura é de 3 metros e o seu peso é de 1,5 toneladas. A estrutura desse catamarã conta ainda com dispositivos especiais para mergulho e pesca, cadeiras dobráveis, alças para vara de pescar e até mesmo uma rede de pesca. Ele também é ideal para aquelas pessoas que curtem dar uns mergulhos, já que conta com um deck de alumínio. Sea Breacher. Os fabricantes desse barco costumam criar embarcações bastante fora do padrão. Por isso, não é de se estranhar que este barco se pareça a um tubarão. O Sea Breacher é a combinação de um submarino e um jet ski e possui alta manobrabilidade. Apesar do seu tamanho impressionante de 5 metros e 612 quilos, o seu motor de jato de água de 260 cavalos de potência permite realizar giros e truques mais simples, como também mergulhar até 1,5 metro de profundidade e pular mais de 3,5 metros para fora da água. A embarcação pode alcançar velocidades de até 40 km por hora embaixo d'água e 80 km por hora na superfície. Durante a navegação submarina, um tubo especial é utilizado para fornecer ar ao motor e o motorista pode consultar uma tela que mostra as imagens registradas pelas câmeras externas. Na cabine, há 2 bancos esportivos que prendem firmemente os passageiros e os protegem de lesões durante as manobras radicais. O controle do barco é realizado através de barbatanas. As da frente são capazes de levantar e abaixar a embarcação na água, enquanto as traseiras são responsáveis pelos giros. Quadrofoil. Esta lancha elétrica de 2 lugares possui umas asas submarinas bastante originais que dão aos passageiros uma sensação de estar voando e também reduzem significativamente a resistência na água durante o movimento. Uma carga da bateria é suficiente para percorrer uma distância de até 80 km a uma velocidade de 40 km por hora. A bateria leva de 3 a 4 horas para carregar. O casco do barco é feito de materiais compósitos, que de acordo com o fabricante fazem com que ele seja praticamente impossível de afundar. As asas são feitas de liga de alumínio e podem ser dobradas se necessário. Entre outras coisas, o barco é perfeitamente equilibrado e faz curvas sem o risco de virar. Alpha Centauri. Este barco parece que foi criado especialmente para o Batman. Mas, na verdade, os designers se inspiraram nas formas dos caças. O interior possui espaço para até 4 pessoas e o comprimento da embarcação é de 8,3 metros. Este barco fantástico é capaz de atingir uma velocidade máxima de 60 nós, ou seja, 111 km por hora, o que faz dele um dos barcos de luxo mais rápidos do mundo. Graças aos materiais compósitos leve, o peso dessa embarcação é de apenas 1.650 kg. O interior do barco é decorado em tons de vermelho e conta com 4 bancos de corrida, um sistema de navegação e um sistema de som com 2 subwoofers. Platypus Craft. Na parte central deste barco há uma seção especial para passageiros que conta com um sistema hidráulico capaz de posicioná-lo tanto na superfície quanto debaixo d'água. Isso faz com que esse veículo seja uma espécie de híbrido de barco elétrico e submarino. Cabe destacar que os passageiros ainda precisam de equipamentos de mergulho, mas podem ficar debaixo d'água enquanto o barco está em movimento. Os 2 motores elétricos possibilitam até 4 horas de navegação, embaixo ou em cima da água. A velocidade média do catamarã na superfície
superfície é de 9 km por hora. A velocidade máxima que ele pode alcançar é 18 km por hora. O peso desse barco é de 720 kg e as suas dimensões são de 5,7 por 2,5 metros. Schiller Bikes. Este invento inovador é uma bicicleta aquática, cujo movimento é realizado por um princípio semelhante ao de uma bicicleta comum. O ciclista gira os pedais, o torque deles é transmitido através da caixa de marcha para as duas hélices que permitem girar para a esquerda e para a direita. O peso da base inflável onde a bicicleta está montada é de 23 kg. A bicicleta em si é feita de alumínio anodizado e aço inoxidável. Além disso, este é um dos poucos modelos de bicicletas aquáticas em que é possível navegar para trás. Este veículo pode alcançar uma velocidade de até 8 nós, ou aproximadamente 16 km por hora.